Essa é uma aula importante, ela conecta com assuntos que já foram passados, ela conecta com assuntos que serão passados, e é uma aula que vai servir para você fazer um marco na sua vida. Existem pessoas que têm mediunidade mais ativa, existem pessoas que têm mediunidade mais passiva, e existem pessoas que não têm. E quando eu digo não tem, também me refiro ao tipo de mediunidade. Só que antes de chegar na ideia do tipo de mediunidade, a gente precisa chegar num consenso do que é a mediunidade. E é necessário tirar o filtro utópico kardecista, é necessário tirar o filtro utópico umbandista e olhar a mediunidade como um fenômeno mundial, porque ela não é exclusiva do brasileiro. Ela não é. Se você assumir um posicionamento de pesquisa, você vai descobrir ela inserida em várias tradições, religiões, seitas, conceitos e assim por diante. Um primeiro ponto, e muito interessante, antes da definição, é lembrar que para algumas pessoas ela é extremamente desconfortável, pelo que ela vai causar, eu vou falar disso, por como o corpo vai reagir, por como isso vai interferir na vida da pessoa, e nós começamos a comprar um sistema que fala o seguinte: a pessoa tem mediunidade, é só ela ir no terreiro e desenvolver que a vida dela vai melhorar. E quando não melhora? E quando piora? E quando algo que já estava numa decrescente vai ladeira abaixo? Eu preciso entender esse sistema. E você que está me assistindo, você precisa autoavaliar esse sistema e se questionar o quanto você foi induzido ou induzida a fazer algo que não é da natureza do seu espírito e da sua existência. Não é da natureza da sua predestinação. Não é da natureza daquilo que a sua alma está buscando aqui. E quando você começa a forçar algo que você não tem, algo que não existe na sua natureza, a sua natureza ela reage. Então, esse é um ponto importante. Não dá para classificar a mediunidade como dom e sim como manifestação, porque para algumas pessoas o processo vai ser extremamente violento, o processo vai ser extremamente desgastante, vai causar uma série de coisas. E quando compramos essa ideia de que basta ir no terreiro desenvolver, estamos trabalhando com um belo de um fake news. O que você precisa entender? Não se pode classificar mediunidade dentro da ideia religiosa. Mediunidade de Umbanda, mediunidade de Candomblé, mediunidade kardecista. Não, isso é um erro, isso é um abuso histórico, até pela própria construção de Kardec. E eu quero fazer um parênteses aqui. Eu gostaria que você fosse na internet e pesquisasse assim: qual o posicionamento ou a fala de Kardec sobre a cor das pessoas? Jorge, o que tem a ver uma coisa com a outra? Simples. A hora que eu começo uma construção dentro de uma linha que fala o seguinte: aqui a gente recebe X espíritos e outro X espírito a gente não trabalha, você tem que ir para outro lugar. Além de racismo, além de preconceito, o que existe nisso? Existe essa ideia de diferenciar. Olha, aqui nós somos especiais, aqui nós só trabalhamos com os doutores, com os ascensionados, aqui a gente só trabalha com a elite espiritual. Então você precisa ter essa mediunidade. E isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é um atentado contra o princípio da mediunidade. Então você precisa entender, não é confortável para todo mundo, muitas pessoas têm, a gente vai chegar num senso de teste, de exercício, de identificação, mas você não pode mais cair em algumas ciladas. Mas falaram que porque eu incorporo o preto velho, a minha mediunidade é de Umbanda. Aí amanhã depois você anda por aí e você cai numa outra tradição que não tem nada a ver com preto velho. E aí você descobre que lá você também abre a porta para o mundo espiritual daquela realidade. Entende? Então é preciso colocar as coisas no devido lugar. É preciso criar um entendimento do que é a mediunidade, quais são essas mediunidades, como observá-las de uma maneira que não traga malefício para a sua vida. E quando eu falo malefício, é no sentido de você não conseguir gerenciar. E algumas pessoas ainda vão para o agravante. Além da mediunidade, também tem problemas de ordem psiquiátrica.
Ou, em alguns casos, a identificação do problema psiquiátrico é a mediunidade, mas não houve um processo de desassociação. Então é preciso entender. Quando você estuda magia, e eu estou falando magia num consenso, eu vou chamar de mundial para a gente não especificar. A mediunidade, principalmente a de incorporação, ela é tida como uma doença astral. Ela é tida como algo que aquele indivíduo precisa consertar. Ele precisa sair do processo de adoecimento. E o que a gente tem hoje na Umbanda? Um festival do tipo, isso é o melhor mundo, isso é a melhor coisa, isso é a bênção da caridade, isso é a bênção do amor ao próximo. Nós construímos uma idealização, e essa idealização hoje faz com que pessoas tentem atrair mais pessoas para esse universo perfeito. Então, a máxima dos terreiros acaba sendo que, olha, você está aqui, eu estou vendo o teu Exu aí do seu lado, na próxima gira você vem de branco que você vai desenvolver. Nós criamos um sistema que eu considero abominável, que vem fazendo mais mal do que bem, no sentido de atrasar ou de prejudicar as pessoas, e não existe hoje um parâmetro, um cuidado, uma avaliação de falar, olha, peraí, vamos analisar se você realmente tem essa mediunidade. Principalmente a que se popularizou, aonde nós construímos o eixo em relação à Umbanda na mediunidade de incorporação. Sendo que lá atrás, isso não era o expoente máximo. Isso não era aquela coisa, olha, isso aqui é para geral. E não o torna especial o fato de ter mediunidade de incorporação. Pelo contrário, você tem mais coisas aí para resolver do que você imagina. Então, começar a construir esse pensamento é conseguir olhar para algumas coisas e fazer uma autoanálise. Uma autoavaliação. Você já parou para considerar que o excesso de incorporação ou a falta da mediunidade de incorporação, que talvez no seu caso tenha sido forçado, prejudicou o seu sistema espiritual, prejudicou a sua saúde, prejudicou a sua rotina? Jorge, como é que se força uma mediunidade? É simples, você coloca a pessoa para fazer algo que o corpo espiritual dela, perispiritual e até a matéria dela não tem habilidade. E aí uma coisa que está assim, você vai tentar encaixar uma coisa que é assim. Sendo que quando há liga, quando eu tenho a mediunidade de incorporação, o meu corpo ele tem uma tendência a fazer isso aqui. Ele age, aspas, naturalmente, fecha aspas, com aquele padrão de mediunidade. Então, olhando do começo, o que é mediunidade? Mediunidade é um estado, uma sensibilidade, onde o indivíduo vai mediar coisas, situações, com o outro lado da cortina. Por que eu estou usando esse termo outro lado da cortina? Porque não adianta a gente ficar reafirmando a coisa utópica, porque a minha mediunidade vai conversar com Aruanda, a minha mediunidade vai conversar com o nosso lar. Não. A sua mediunidade, ela vai mediar todos os seus sentidos, ou alguns deles, em relação ao que existe do outro lado. Que lado? O outro lado, que agora, no primeiro momento, eu vou chamar de lado espiritual. E quando você é um mediador, você fica entre as realidades. Você fica entre situações. E é aí que a coisa muitas vezes começa a pegar. E quando você fica entre situações, no caso de mediunidade ou mediunidades que você não tem, você se torna um saco de pancada. Porque você está mediando processos e situações que não lhe cabem ou no qual você não tem habilidade. Vou dar um exemplo simples e real. Imagina só eu colocar um médico para fazer o papel de um advogado numa audiência. Imagina só eu pegar um padeiro e colocar dentro do hospital numa UTI para atender um acidente grave. Percebe? Vai dar problema, o mediador ele não vai dar conta e automaticamente ele vai receber a pressão de ambos os lados. Então, no primeiro momento, o que é mediunidade?
Mediunidade é um ato, uma sensibilidade. Nós não vamos entrar na ideia de, é um dom, Não, não. Aonde você está mediando uma situação, aonde, aspas, você é o moderador. Você faz ali a linha do meio. Por isso que eu bato muito na questão da mediunidade, no caso da incorporação. Porque eu sou um médium 100% inconsciente. A gente vai falar disso. Por que é falácia? Porque a hora que você assume essa alcunha de ser 100% inconsciente, além de não fazer parte da tua realidade fisiológica, você abre mão do papel de ser o mediador. Você não ouve, não escuta, você não lembra, você é a coisa fantástica, praticamente o alecrim dourado de Aruanda, e aí você só serve para ser tomado por espíritos, onde você não tem uma linha de aprendizado, porque você não lembra e não ouve nada, aonde você nunca sabe de nada do que está acontecendo, e esse não é o papel do mediador. Então a gente vai ter essa resenha, a gente vai ter essa conversa também. Então, no primeiro momento, antes de chegar nos tipos, nos exercícios e nas tarefas, esse é o marco principal. Se você tem essa sensibilidade, você vai mediar situações através de cheiros, através de sons, através de espíritos, através de coisas que talvez o teu tipo de mediunidade, aspas, enxergue. Você vai mediar. Por exemplo, uma das mediunidades que, de certa forma, não recebe atenção, a questão de sonho. Existe o sonho de revelação, existe o sonho como processo do inconsciente da psique da pessoa? Existe. Só que existe o sonho com teor mediúnico. E aí existem alguns desdobramentos nesse processo, que muitas vezes o médium ele nem tem habilidade para treinar aquilo sozinho, e quem assessora ele, quem orienta e quem lidera ele, fala, isso aí não é nada, isso aí é só um aviso, isso aí são as suas entidades. E aí taca o coitado lá para tentar incorporar, e aquela mediunidade que é uma latência, que poderia se transformar numa ferramenta benéfica, principalmente para o portador, é jogado em segundo plano e se tenta forçar a cereja máxima do bolo, que é a mediunidade de incorporação. Então, essa é uma aula que ela também é um divisor de águas. Ela também é um momento onde você assume um posicionamento, e eu já conheci pessoas que, depois de anos, assumiram, falaram, olha, eu forcei isso. E o que é forçar a mediunidade? É quando você vai para um desenvolvimento sem ter manifestação de mediunidade. É quando você vai para um desenvolvimento sem ter essa sensibilidade de alguma forma cutucando um setor da sua vida. Ou quando te vendem o pior modelo de todos, que esse é o verdadeiro modelo escravo dentro da Umbanda. Tua vida tá ruim porque você é médium. E se você não desenvolver, as coisas vão piorar. Isso gerou um sistema hediondo, isso gerou um sistema, de certa forma, de corrente, porque muita gente sustenta isso. A mediunidade por si só, ela pode causar revés no financeiro, no pessoal, no emocional? Ela pode. Mas essa ideia de só desenvolver, vem aqui, aspas, desenvolver, incorporar, fecha aspas, que vai melhorar, a gente entrou no verdadeiro buraco aí, do espaço sideral, onde as pessoas estão se perdendo, adoecendo e, em muitos casos, piorando. Então, o que eu preciso ter em mente? Clareza, o que é, quais são, quais os mais conhecidos, quais os mais desconhecidos, e pequenas técnicas, que é o que você vai conhecer e aprender aqui, para você olhar para esse canal com outros olhos. E se o teu caminho é o caminho da incorporação, ótimo, significa que você tem a habilidade nessa sua existência, a habilidade do seu espírito, da sua alma para fazer isso. Mas ainda há necessidade de tomar cuidado, porque, como eu já tenho dito, incorporação demanda de consumo de energia. E se você é uma pessoa que você tem fragilidade corporal, por exemplo, problema no rins, problema no fígado, você pode aí criar um caminho sem volta, porque são partes da fisiologia que acaba consumindo mais, ok? Então, para deixar claro, o que é mediunidade? É um estado onde o indivíduo ele tem uma capacidade
de fazer a mediação. Ter a capacidade muitas vezes é diferente de ter a habilidade. Ele é capaz de fazer aquilo, só que num primeiro momento ele é capaz de fazer sem habilidade. E aí vem a ideia de desenvolver a habilidade para aprimorar a capacidade, ok? Esse é o Minha Casa, Minha Umbanda. Que esse material seja muito proveitoso, que você tenha tempo aí para passar por ele e que você possa questionar coisas, situações na sua vida. O verdadeiro facão nesse assunto é você desconstruir a ideia de que a mediunidade, a caridade, do atendimento, sai disso. Isso veio de uma outra linha, isso veio de um sistema que tem preconceito embutido, que tem uma série de coisas que muitas pessoas não estão preparadas para ouvir. Quando eu viro e falo, olha, é o seguinte, Kardec foi um racista de carteirinha. As pessoas, oh, não, como? Vai pesquisar. Vai pesquisar. E aí, a hora que eu tenho a evolução, e quando eu digo a evolução, né, o contínuo do processo, o que nós temos? Você vai lá no centro kardecista, baixa um preto velho, olha, aqui não é lugar. A tua mediunidade não é daqui, a tua mediunidade é de Umbanda. O racismo ele tem várias formas, ele tem vários formatos e configurações. O preconceito tem vários formatos e configurações. Se você é médium, você é um mediador entre planos, realidades e situações. E agora a questão é, a que nível, a que esfera eu estou fazendo essa mediação? É através dos meus sonhos, do que eu enxergo, do que eu ouço, é através da comunhão energética com espíritos, é através de um processo de psicografia. Tudo isso a gente vai conversar, ok? Saravá Macumbeiro?